Queridos, iniciamos hoje uma nova série de mensagens. Ela é curta, 4 domingos. Então, eu quero incentivar, te estimular a estar conosco nos próximos domingos, para não perder a sequência. Nós iremos falar uma série de mensagens que se baseia no livro do pastor Robert Morris. E você talvez já tenha pensado, mas eu já li esse livro. Não, talvez não, porque nós já tivemos uma série de mensagens aqui baseado num livro do mesmo autor, que é Uma Vida Abençoada. É um livro até verdinho, mas essa série de mensagens, ela é um upgrade, porque nós vamos falar mais que abençoado. Esse livro chegou na quarta-feira, eu peguei um para mim, e faltam umas 50 páginas para terminar, porque eu fiquei muito empolgado. Eu parei de ler os outros que eu estava lendo, e me dediquei, até porque eu queria me antecipar, para me preparar melhor para a série de mensagens, e ele está explodindo a minha cabeça. E eu acho que na nossa bookstore, nós só temos 3 exemplares, 2, então um já foi esperto e já se garantiu antes do culto começar. Mas, se você está interessado em não conseguir pegar um dos livros desses 2 que estão disponíveis, não tem problema, dê seu nome. Gabriela está lá hoje, com mais alguém, acho que a Vivi está lá também, vão pegar o nome e nós vamos providenciar. Mas olha, eu recomendo que você leia esse livro, Mais que Abençoado. Sabe, porque, eu não sei você, mas eu entendo que, de uma forma racional, sim, todos queremos ser abençoados. Tem alguém aqui, porventura, que almeje para si outra coisa que não seja uma vida abençoada? Talvez você não esteja vivendo no seu entendimento e na sua concepção um entendimento que está vivendo uma vida abençoada, mas talvez porque você não entendeu ainda um propósito de Deus para a sua vida. Olha, chega a ser contraditório. De certa forma, é difícil formatar um raciocínio teológico que diga o seguinte: quem aqui não acredita que Deus está comprometido com a sua salvação? Há alguém aqui nesse ambiente que não creia que Deus se comprometeu num nível inimaginável, inigualável com a sua criatura, para levá-lo à salvação através do sacrifício do seu único filho, Jesus Cristo de Nazaré? Você conhece isso? Você entende isso? Que Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, enviou o seu único filho para nos salvar da condenação do nosso pecado. Sim, Deus se comprometeu comigo e com você para a nossa salvação. É onde eu quero chegar nessa linha de pensamento. Ora, esse Deus que investiu na minha salvação, na sua salvação, pagou o preço que o homem não consegue pagar. Que dará o homem em resgate da sua alma, diz a palavra de Deus? Estaria mesmo esse Deus insensível, alheio, desconectado com as nossas vidas, sem almejar para mim, para você, que vivamos uma vida abençoada? E mais, uma vida mais que abençoada, será mesmo que Deus não tem na sua palavra, não na teologia do homem, não no entendimento de uma visão moderna, modernista, de um evangelho de prosperidade? Não é sobre isso. É sobre um Deus que olha para os seus filhos e oferece nos seus ensinos, nos seus princípios, todas as possibilidades de vivenciarmos vidas abençoadas. Creio eu que a nossa grande dificuldade
é entender o que Deus tem como referência de uma vida abençoada. Porque fatalmente, em algum momento, por até distorções de ensinos do passado, muitos pensam que uma vida abençoada diz respeito a finanças. Uma vida abençoada diz respeito a uma vida de abastança. Quando não há uma relação lógica, não há uma correlação entre uma coisa e outra. Porque uma pessoa pode ter uma vida simples, de simplicidade financeira, e se ver debaixo de uma bênção que transcende, que ultrapassa os limites do entendimento do homem mais rico da terra. Então não é sobre dinheiro, fala também sobre dinheiro. A Bíblia fala muito sobre finanças. Mas o que nós precisamos entender e capturar é que esse Deus que te trouxe aqui nessa noite, que ofereceu a todos nós a salvação de nossas almas através do preço pago numa cruz, sangue de Cristo, sangue do Cordeiro perfeito de Deus derramado para a nossa redenção, para a nossa remissão. Sabe o que é remissão? Remissão é o pagamento de uma dívida. É aquela dívida de pecado que eu e você trazemos por herança do pecado de Adão, e é uma dívida que o homem não poderia pagar. Então a remissão, o pagamento dessa dívida é oferecido gratuitamente. Esse Deus que pagou essa dívida nos chama para entendimento de que nós não precisamos e tampouco devemos viver uma vida fora do padrão, da perspectiva, da proposta e do propósito por Ele oferecido. E isso quer dizer uma vida abençoada e uma vida mais que abençoada. Você precisa entender alguns princípios básicos de uma vida abençoada. Primeiro é entender que você já é abençoado. Você já é, nós precisamos interiorizar, acreditando de uma forma que transforme a nossa mente, mude a nossa cosmovisão, de que somos em Cristo mais que abençoados, já somos abençoados. Muitos estão na expectativa, na busca infrutífera, frustrante, de encontrar esse lugar, de ser abençoado. Sabe por quê? Porque é frustrante, porque é infrutífera, porque traduzem esse lugar dessa vida abençoada num lugar de prosperidade financeira. Se sentirão satisfeitos se ganharem mais dinheiro, se sentirão plenos se o salário aumentar. Entendem que há um lugar para chegar, onde as coisas, os bens, traduzirão: agora sim, eu sou abençoado. E nessa carreira, nessa busca humanizada, vão desperdiçando o propósito de Deus. Aí vai arrebentando o casamento, vai arrebentando relacionamento familiar, vai arrebentando relacionamentos interpessoais e sociais. Por quê? Porque acham que serão abençoados quando conquistarem um nível X que estabeleceram para si. Vivem num ambiente de comparação. Ah, mas fulano tem e eu preciso ter também. Uma das grandes frustrações da vida é porque nós queremos adquirir coisas que não precisamos, com recursos que não temos, para mostrar para pessoas que não gostamos. Essa é a tradução dessa sociedade que vive numa perspectiva social tão frágil.
é tão superficial. Mas Deus quer nos levar para níveis mais profundos do entendimento do que é uma vida abençoada. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 4, diz que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou em Cristo com algumas bênçãos. É isso que a palavra está dizendo? Com todas, não fica nenhuma de fora. Todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Ah, pastor, isso não é uma realidade física? Sim, é uma realidade física, porque o espiritual, ele é antes do material. As coisas que se veem, se percebem, são frutos daquilo que já existe no reino espiritual. Então toda a riqueza, toda a bênção, tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu nos céus para os seus filhos, você já acessa nesses dias, nesse lugar. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de paz, de uma prosperidade financeira que o homem diz que traz satisfação. Eu estou dizendo que as riquezas divinas, as riquezas que Deus tem para derramar na sua vida, que não necessariamente se traduzem em prosperidade financeira, elas são incomparáveis com aquilo que o homem estabelece de valor. É isso. E nós vivemos num desgaste frustrante de querermos mais. É errado querer enriquecer? É errado querer prosperar financeiramente? Jamais. Jamais. Ao longo da história da igreja, uma cultura equivocada foi disseminada, de que a virtude estava na pobreza. No século passado, no século XIX, século XVIII, séculos anteriores, a igreja entendia que a virtude da vida estava na miséria, na pobreza, e em contrapartida, tudo que era nefasto, tudo que era pecaminoso, tudo que era repulsivo e desagradável aos olhos do Senhor estava ligado à riqueza. Isso trouxe uma deturpação absurda de um propósito de Deus para os seus filhos. Você se lembra da parábola daqueles homens que receberam do seu Senhor os talentos? Um recebe 5, um recebe 2 e um recebe 1 talento. Qual foi o propósito do investimento daquele senhor? Para que houvesse o quê? Multiplicação. O que recebeu 5 devolve quanto? 10. Qual é a consequência disso? Ele é louvado, ele é exaltado à luz do seu Senhor, ele é reconhecido como alguém que fez algo bom, assim como aquele que recebeu 2, e recebeu 2 porque esse era o limite da sua capacidade. Deus não fará na sua vida nada além da sua capacidade, seja em que aspecto for. Mas e o que recebeu 1? O que ele fez? Ele escondeu. Ele não fez aquilo que deveria fazer, ele não usou aquilo para a prosperidade, porque o que nós vamos aprender aqui é que a bênção do Senhor, que se configurará na sua vida, seja ela em que cenário for, seja material, seja espiritual, seja relacional, terá um exclusivo propósito para que você abençoe outras pessoas. Aquele que recebeu 1 talento, ele desperdiçou a oportunidade de ganhar outro talento, para que o reino se expandisse, para que outras pessoas fossem abençoadas. É isso que a Bíblia nos ensina sobre a prosperidade. Então, se você está trabalhando, seja o melhor aonde você está. Deus quer fazer você se expandir. Deus tem prazer em ver você se expandindo. Mas nós vamos entender os motivos certos e a forma certa de fazer isso. Vivendo além da bênção é o tema da mensagem de hoje. Pode ser que alguém que tenha aprendido, inclusive à luz
da última série de mensagens que falamos sobre esse assunto, uma vida abençoada, possa estar se sentindo hoje, de certa forma, frustrado, ou não entendendo circunstâncias que podem estar advindo a sua vida, porque alguns podem estar aplicando os princípios que aprenderam. Olha, eu estou sendo um doador, mas eu ainda continuo endividado. Eu estou doando, mas ainda devo o meu cartão de crédito. Eu estou doando, mas minha vida financeira ainda não mudou. Pode ser que você esteja vivendo essa realidade. Nós precisamos entender que ser doadores, sermos agentes de abençoar vidas, sermos doadores generosos, é uma das facetas de uma vida abençoada. É uma das facetas de uma vida abençoada. Generosidade é um dos pilares. Qual é o segundo pilar que faz os fundamentos do avanço de uma vida abençoada? A mordomia. Em economia, de uma forma básica, de uma forma simplista, existe um tríplice entendimento. Há um tripé que se fundamenta um investimento financeiro. O investimento financeiro, ele precisa ter segurança. O investimento financeiro, ele precisa ter rentabilidade. E o investimento financeiro precisa ter a conversão, que é a liquidez, é a capacidade de transformar o investimento em dinheiro. Esse é o tripé perfeito de um investimento financeiro. O problema é que você não encontra ele em nenhum tipo de investimento. Se você quer rentabilidade, a segurança você está jogando fora. Se você quer segurança, você abre mão de rentabilidade. Isso é uma característica simplista da análise do mercado financeiro. E uma vida de bênção, uma vida abençoada, ela se fundamenta em duas pernas, podemos dizer: generosidade e mordomia. Então é preciso dessas duas pernas. Um avião não voa com uma asa. Uma pessoa não caminha, não avança na utilização de uma perna só. Prende uma perna e tenta avançar, você não consegue. Então, nós estamos falando e tentando aprender juntos princípios para entender que Deus quer nos abençoar, mas a palavra está nos ensinando que não pode descartar algo, não é do nosso jeito, não é do nosso formato. Até porque, já falamos, se for pelo nosso jeito, o nosso formato, nós vamos focar na questão financeira. E não é sobre isso. Não é somente sobre isso. A Bíblia fala muito sobre dinheiro. Das 30 e tantas parábolas que Jesus proferiu, 16 delas falam sobre os aspectos financeiros. Então, vamos quebrar um paradigma, vamos quebrar uma barreira, e algo até que é bloquear, é uma visão de bloqueio, de achar que a igreja não fala sobre dinheiro. A Bíblia fala, opa, meu Deus, perdão, vai ficar na internet. A Bíblia fala sobre dinheiro. E se a Bíblia fala sobre dinheiro, a igreja fala sobre dinheiro. E se nós não entendemos princípios corretos, é porque nós não conhecemos as verdades da palavra. E talvez isso explique porque muitos vivem abaixo de um propósito de Deus que já está estabelecido na sua palavra. Muito bem. Falamos sobre generosidade, uma das pernas. Mas e a mordomia? O que é mordomia? Sabe o que quer dizer mordomia? Mordomia vem de mordomo. Mordomo é gestor. Mordomo é aquele que cuida daquilo que não é seu. Mordomo é aquele que administra algo que não lhe pertence. Ele é um administrador daquilo que lhe foi confiado, mas não é dele.
Agora eu te pergunto, o que é seu? O que você tem? Você estacionou seu carro num dos nossos estacionamentos? Talvez a sua bicicleta, talvez a sua moto, não importa. E você diz que é seu? Aquele ferro, aquele aço daquele carro, da sua moto, da sua bicicleta, veio do ferro da terra de Deus. O ferro é de Deus, o aço é de Deus. Você está usando uma roupa de algodão, veio da planta de Deus. Se é de lã, veio da ovelha de Deus. Tudo pertence a Deus. É básico, é pilar para entender que nós somos mordomos. Conquiste o que você conquistar, e não é errado conquistar. Vamos ver que há um propósito para isso, mas você precisa entender: tem nada seu. Porque nós não estamos falando de uma conta bancária abençoada, de uma carteira abençoada, de uma folha de pagamento, de um holerite abençoado. Não é sobre isso, nós estamos falando de vida, e vida abençoada tem uma complexidade, há uma completude de fatores. Por que adianta ter uma vida abençoada no aspecto financeiro e o casamento está arrebentado? Que adianta ter uma conta bancária abundante e transbordante se a saúde está se esvaindo? Steve Jobs, o CEO da Apple, se é para analisar nesse aspecto, esse homem tinha muito dinheiro, mas a doença o acometeu, e não foi o dinheiro que ele tinha na sua conta que reteve a ação daquela doença na sua vida. Então, uma vida abençoada por Deus, através de Deus, atinge você, encontra você em todos os aspectos. Deus quer nos abençoar em todos os aspectos. Muitos não irão perceber bênçãos financeiras, muitos irão viver uma vida de simplicidade financeira, mas isso não quer dizer que não vivem uma vida mais do que abençoada, porque se entenderem que estão debaixo do cuidado, da proteção, da graça de Deus, do suprimento, da sustentação, de que Deus, segundo a sua palavra, está provendo as necessidades de cada um no seu dia a dia, segundo o seu propósito de amor, poderão declarar: eu vivo uma vida abençoada. É desse jeito. Então, ser generoso é entender que o que eu tenho nas mãos tem um propósito de Deus para alcançar vidas, e eu sou um gestor daquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos. Generosidade é entregar aquilo que é de quem? De Deus. Então, queridos, o dízimo que você coloca no envelope, a oferta que você coloca no envelope, ou que você oferta na vida de alguém. Nós estamos aí com um acampamento de adolescentes, nós temos o Retiro Ressignificar, e algumas pessoas estão ofertando na vida de outras. Seja o dízimo, seja a oferta, você está entregando aquilo que pertence ao Senhor. Você está sendo um agente, usando aquilo que Deus trouxe para a sua vida, para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, abençoar as pessoas. Mas a mordomia diz que eu administro aquilo que também é de Deus. Então, generosidade, eu estou sendo generoso com aquilo que Deus me deu e pertence a Ele. E a mordomia é: eu estou administrando aquilo que pertence ao Senhor. Sabe o que acontece? Se você é generoso, mas não é um bom mordomo, Deus não vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos exponenciais na sua vida. Você não sabe administrar, você não está administrando
as coisas que Deus está trazendo para a sua vida. Sabe como é que isso é fácil de entender? Tem muita gente aqui que está empregado, recebe fielmente o salário no final do mês, mas não consegue se livrar das dívidas. Está pendurado no cartão de crédito, não consegue administrar a compulsão, não consegue se ver livre de um endividamento recorrente. Esse livro aqui, como o autor é americano, ele traz muito da referência da cultura americana. Vocês sabem que nos Estados Unidos não tem universidade particular, estadual, universidade pública, só tem particular. Então lá ou você ingressa através de bolsa, ou você tem que pagar. E o crédito estudantil é uma realidade no mercado financeiro americano. Um grande percentual, a maioria dos jovens sai das universidades americanas, isso sem acrescentar um curso de pós-graduação, só no curso de graduação, com uma média de endividamento de $40 mil. $40 mil é a média de endividamento de um jovem americano ao sair de uma universidade. E aí, se ele se propõe a se casar com uma outra jovem que sai nessa mesma realidade, eu já tenho um casal com $80 mil de dívida. Como é que eles vão financiar uma casa? Então, essa cultura de endividamento, que não diz respeito só à cultura americana, também é uma realidade no Brasil. As pessoas aprenderam a conviver com dívidas, aprenderam a conviver pacificamente com o endividamento. Isso quer dizer que nós não estamos sabendo gerir a nossa vida financeira. Não dá para viver de outro jeito. Dá sim. Dá sim. Se você entender e submeter os processos que Deus quer fazer na sua vida, para que você tenha uma vida de paz. Porque quem é que tem paz vivendo uma vida de endividamento? Quem é que vive uma vida de plenitude num endividamento recorrente? Não é isso que Deus propôs para você. Então, entender que muitas vezes a bênção não está chegando, porque Deus olha para nós e fala: ele não sabe administrar. O que adianta eu derramar mais bênçãos na vida dele? Porque ele só vai se embananar mais ainda. Ele não está sabendo ser um gestor. Ele não é um bom mordomo daquilo que eu derramo na vida dele. Em contrapartida, aquele que é um excelente administrador, é um gestor primoroso, todos os recursos que vêm na mão dele, ele sabe administrar, ele sabe gerir, ele sabe fazer investimento, ele sabe crescer, ele sabe multiplicar, mas ele não é generoso, é aquele que nós chamamos de mão de vaca, né? É aquele que é acumulador, é aquele que não olha com sensibilidade para a necessidade do irmão. Desta mesma forma Deus olha e fala: por que eu vou continuar abençoando? Porque tudo que eu derramo na vida dele, ele trabalha com muita eficiência, mas fica tudo para ele. Ele não olha com generosidade, ele não está sendo aquilo que eu chamei ele para ser. Sabe, num polo, nós vamos encontrar pessoas com algumas necessidades, pessoas com necessidades específicas. Deus as conhece. Sabe quem Deus tem um cuidado muito especial na sua palavra? Sabe duas categorias que Deus olha com muito cuidado, protetivo na sua palavra? Quem arrisca? Os órfãos e as viúvas. Deus olha para essa categoria com um olhar detalhista. Então eu tenho aqui pessoas, incluo nela os órfãos, as viúvas, pessoas com necessidades. Na outra ponta está você, recebendo as bênçãos de Deus. Por que você não está vindo aqui e transferindo a bênção para cá? Foi para isso que você foi chamado.
É por isso que Deus quer te abençoar. Deus quer nos abençoar. Deus quer te abençoar para que você seja agente de uma transferência. Não é para você reter. Porque você está retendo o que e de quem? Você está retendo o que é seu? Para você? Para a sua prosperidade? Para as gerações futuras? Que garantia você tem? Eu sou nascido aqui em Penápolis. Meus pais estão sepultados aqui. Então eu conheço um pouco da história de Penápolis. Muitas famílias que na minha infância eram conhecidas como famílias ricas, abastadas, prósperas, hoje restou muitas vezes um nome na rua. Só isso. Restou um nome na rua. Então, não é o quanto você acumula que determina o quanto você é abençoado. É quanto você é abençoador daquilo que tem chegado às suas mãos. Isso é generosidade, mas também é mordomia. Dois pilares que nós não podemos andar um sem o outro. Não vamos avançar numa visão de bênção de Deus se nós desconsiderarmos um desses fatores. Eu sou muito generoso. Eu sou um homem, uma mulher generosa, mas eu sou péssimo administrador. Tudo que chega acaba na tua mão. Deus queria que você fosse mais sério, aprendesse mais, e a palavra de Deus ensina, mas você não conhece a verdade, por isso que você vive aprisionado numa vida de flutuação financeira. Você é generoso, Deus sabe que você é generoso, mas você não tem sido um mordomo fiel, zeloso daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Você é um grande mordomo, você é um grande gestor daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, mas você não é misericordioso. Você não olha para a vida do seu irmão com o olhar de misericórdia. Quando Deus chama Abraão, e Abraão já era um homem rico, qual era a proposta? Qual foi a proposta de Deus para Abraão? Gênesis capítulo 12: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será o quê? Uma bênção. E Deus está querendo falar para você: olha, eu quero tornar você uma bênção, eu quero fazer coisas na sua vida, eu quero tocar em áreas da sua vida, para que você seja reconhecido como um homem e uma mulher que são bênção na vida de outras pessoas. E se não for financeiramente, será em outra situação. Quantos precisam de um acolhimento de paternidade? Quantos precisam de um toque, de um aconselhamento, de um acolhimento? Quantos precisam de sentimento, mas não precisam de dinheiro? Quantos precisam ser tocados numa manifestação de amor de Deus, que se traduz em vida, em acolhimento real, mas não precisam de dinheiro? Então não é tão somente sobre abençoar financeiramente esse ou aquele. Se você tiver a oportunidade, faça isso. Como eu disse, acampamento dos adolescentes, já temos algumas pessoas que se mobilizaram e estão ofertando na vida de alguns adolescentes. Imagina uma família que tem 2 adolescentes, 3 adolescentes. A gente entende que é pesado mandar os 3 jovens para o acampamento. Estamos nos mobilizando, encontrando pessoas generosas, pessoas que estão dispostas a abençoar. Eu posso falar do meu aspecto pessoal. Eu aprendi a ser um semeador. Eu não era. Em algum momento da minha vida, eu fui esse homem insensível. Mas eu aprendi de Deus que toda semente lançada traz uma frutificação. Eu aprendi isso na prática. Aprendi isso, inclusive, vivenciando crises financeiras terríveis.
das quais Deus me livrou, das quais Deus transformou a minha vida. Então hoje eu não desperdiço a oportunidade de ser generoso. Eu falei de manhã, eu tenho muitos defeitos, eu reconheço que eu tenho muitos defeitos. Não ser generoso não é um deles, porque eu aprendi que Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não me deve nada. Deus tem recompensado a minha vida, a vida da minha família, em todos os aspectos, porque quando eu olho para o casamento da minha filha, que Deus tem abençoado o relacionamento, Deus tem abençoado o meu neto com pais que têm interesse em construir nele uma identidade espiritual. Quando eu vejo a minha outra filha entendendo os propósitos de Deus para a vida dela, e não diz respeito a dinheiro, eu falo: Senhor, eu não mereço, muito obrigado, ó Pai. Eu já tive uma ocasião na minha vida, eu era líder junto com a minha esposa de jovens, e era meu aniversário, na igreja que a gente congregava, e os jovens falaram: pastor é coisa nova, Renato, quando terminar o culto, a gente vai lá na sua casa. Eu morava pertinho da igreja, nós vamos lá na sua casa, vamos comemorar o seu aniversário. Eu tinha meia caixa de chamate e um saquinho de pipoca, era o que tinha na minha despensa. Eu olhei para minha esposa olhou para mim, aquele olhar dizia tudo, era o que nós tínhamos na nossa despensa. Mas foi um momento tão alegre, foi uma comunhão tão gostosa. Sabe, queridos, minha despensa hoje é farta. A despensa da minha casa tem provisão. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu tenho provado, eu tenho experimentado de que Deus é bom. E vou reiterar para que toda a informação desconexa do diabo, toda a deturpação mental do diabo seja desconstruída na sua vida. Não é financeiro. Deus tem abençoado, restaurou meu casamento, abençoa meu relacionamento conjugal. Deus tem me transformado, Deus tem mudado a minha história. Eu perdi meu emprego, mas não perdi minha paz. Eu não perdi nada do que um emprego como aquele me proporcionava. Por quê? Porque Deus tem cuidado de mim. Isso é viver uma vida abençoada. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Então, por que falar sobre dinheiro? Por que falar sobre dinheiro? A igreja não é um lugar para falar de dinheiro. Não é, é sim. Com sabedoria, com respeito, com maturidade, é falar porque a Bíblia fala. Como eu disse, não é uma série sobre uma carteira abençoada, um salário abençoado ou um orçamento abençoado. Bênção no grego é makarios, que significa alegre, bem-aventurado e, é claro, abençoado. Uma vida abençoada vai além de dinheiro. Fala sobre alegria, saúde e relacionamentos, mas também é sobre dinheiro. Porque Deus, quando institui o rito da adoração no templo, todas as pessoas que iam ao templo para adorar ao Senhor, faziam um investimento financeiro, que fosse uma pombinha, uma rolinha, ou um cordeiro, ou um cabrito, ou um novilho, ou depositavam nas salvas as suas ofertas. Deus criou isso. Para quê? Alguém conhece o CNPJ de Deus? Alguém aqui sabe qual é a conta bancária de Deus, aonde Ele tem conta? Se a palavra de Deus fala que Ele, de uma forma metáfora, Ele é dono do gado de todas as montanhas, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de toda a riqueza do mundo. Mas então por que Deus institui e nos ensina
a andarmos em fidelidade a Ele, a sermos generosos, ofertantes generosos, dizimistas fiéis, é para que venha sobre nós o entendimento. O homem facilmente elege tesouros para si. Tesouros é aquilo que nós atribuímos valor. E a palavra de Deus diz que aonde está o nosso tesouro, o que está acompanhando? O nosso coração. Então, se o tesouro do homem está na sua prosperidade financeira, o seu coração está lá, todo o seu esforço emocional, toda a sua potência emocional, existencial, estará focada nisso. Se o tesouro dele é um relacionamento, o coração está lá. Tudo aquilo que nós colocamos como algo que entesouramos, que é aquilo que nós atribuímos um valor, o nosso coração está acompanhando. E a palavra de Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Sabe por quê? Então nós somos ensinados a sermos obedientes, inclusive no aspecto financeiro, porque é a área mais difícil da vida do homem. Há uma racionalidade matemática que é bloqueante. Eu já a pratiquei, por isso eu posso dizer que ela não dá certo. Racionalmente, você sai daqui entendendo: não, eu entendi, a palavra de Deus diz que eu devo ser fiel ao Senhor nos dízimos, generoso nas ofertas. E aí, essa semana é a semana de pagamento, né? Glória a Deus, né, para a vida daqueles que estão aí esperando esse dia chegar, né? Você que é comissionado, quero declarar que vem uma bênção de comissões exponenciais aí na sua vida, viu? Recebe aí. Aí chegou o seu salário, os rendimentos chegaram. O que a sua racionalidade faz? Bom, agora vamos pagar as contas. Pagar contas é importante. A matemática racional humanizada fala: pague primeiro as contas. Paga. Porque nós estamos dizendo no nosso coração: se sobrar eu vou dizimar. Se sobrar eu vou dizimar. Você quer ser responsável? Você quer ser íntegro nos aspectos humanos, mas você não está preocupado em ser íntegro com Deus, que te proveu o salário, que te deu o emprego, e tem o poder de transformar a sua vida financeira, transformar a sua vida numa completude que você jamais vai conseguir, que jamais você, com seus esforços particulares, vai conseguir. Então eu quero te levar a um entendimento. Seja fiel ao Senhor, mas seja fiel primeiro ao Senhor. Seja primeiro fiel ao Senhor, e deixa Ele fazer aquilo que Ele prometeu fazer: te abençoar, cuidar de você, fazer coisas sobrenaturais. Você e eu muitas vezes estamos aprisionados com as coisas naturais. O natural é um matemático, o natural é a conta financeira racional, e Deus não é o Deus do natural. Deus não é Deus das coisas naturais. Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é aquele que tirou um homem de trás do balcão de uma empresa falida, que não conseguia sustentar a família dele, e colocou ele para trabalhar numa multinacional, a maior multinacional daquele segmento. Esse que está falando com vocês. Qual a possibilidade? O que eu tinha? Eu não tinha nada. Eu não tinha capacitação. Quando eu fui preencher o meu currículo, conhecimento de informática, gente, eu sabia datilografia. O que era o Word? O que é Excel? Não sabia nada. Mas Deus tinha aquela porta na minha vida, e aquela porta abençoou a minha família até o tempo do Senhor. E quando aquela porta se fechou, Deus falou: eu continuo com você, confia, eu continuo guardando com você, eu continuo olhando para você, e eu sei das suas necessidades. Só fica no seu lugar, continua sendo um bom administrador, e eu tenho tentado ser.
continua sendo generoso, e eu tenho tentado ser. Gente, vale a pena. Não desperdice a oportunidade. Rompa com essa figura racional, com essa imagem racional, com esse aprisionamento racional. Você quer seu coração no reino de Deus? Você quer o seu coração no reino de Deus? Eleja o reino de Deus como seu tesouro inestimável. Eleja o reino de Deus como seu tesouro. O teu coração vai para lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que acontece? Qual é a consequência? E algumas coisas, Roseli, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que quer dizer todas essas coisas? Pensa o que você quiser, coloca aí nesse pacote toda a complexidade da sua vida, que Deus conhece, hein? Deus conhece. Ninguém te conhece melhor do que Deus. Tenho 40 anos de relacionamento conjugal com a minha esposa. Ela me conhece melhor do que todos aqui nesse ambiente. Deus me conhece mais do que ela me conhece. Então, quando a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele está dizendo: olha, tudo o que é necessário para que você tenha uma vida abençoada vem de mim. Eu vou prover na sua vida. Confia, tenha confiança inabalável no Senhor. E por último, sendo uma bênção, a história de Jabez. Quem já ouviu falar de Jabez? Jabez é citado só nesse trecho da Bíblia. Jabez foi um homem mais respeitado da sua família. A história de Jabez começa de trás para frente. Está dizendo: Jabez foi o homem mais respeitado da sua família, mas a mãe dele deu a luz a ele num momento muito difícil, muito doloroso, e ela com muitas dores deu a luz. Por isso que ela deu o nome de Jabez. Você sabe que na Bíblia o nome tem um sentido profético, o nome tem uma identidade profética. E a mãe deu o nome de Jabez porque foi: olha, ele me fez sofrer. O momento foi difícil, foi duro, mas olha o que Jabez fez. Abençoa-me. Jabez clamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E o que Deus fez? Deus atendeu o seu pedido. Por isso que eu falo que a história de Jabez aqui está do fim para o começo, porque a partir da oração dele: Senhor, abençoa a minha vida, expande as minhas riquezas, expande o meu patrimônio. O que ele se tornou? Um homem avarento, reconhecido como um homem insensível, duro. Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. Por quê? Porque Deus o abençoou. E a partir daquilo que Deus faz na vida do homem, ele tem uma responsabilidade diante do Deus que o abençoou: é transformar a realidade daquilo que está em volta dele. Como nós dissemos de manhã, né, ministro Nazir? Tem gente que é tão miserável, mas tão pobre, tão miserável, que a única coisa que ela tem é dinheiro. A única coisa que a pessoa tem é dinheiro. E Deus olha: que desperdício, que desperdício. Quanta coisa ele poderia fazer para a expansão do reino. Vai morrer. E como o homem que enriqueceu depois de plantar e colher, e disse para si mesmo: alma, tem muitos bens em depósito, come, bebe, folga. O Senhor fala para esse homem louco: essa noite te pedirei a tua alma. E o que você tem? Para quem vai ficar?
Não é errado enriquecer, não é errado prosperar. O que é errado é não olhar o que Deus quer fazer a partir da bênção que Ele está trazendo para a nossa vida. Quantas oportunidades você tem para abençoar o reino? Aí você pode dizer, mas olha, eu consegui com tanto esforço juntar esse dinheiro, eu fiz um equilíbrio, uma matemática, uma engenharia, para conseguir ter uma folga financeira no meu orçamento. E aí você fica olhando para aquilo e fala, isso aqui é para um momento, talvez numa reserva financeira. Isso é importante, mas se o Espírito Santo está falando para você, olha para a necessidade do teu irmão e abençoa. Sabe por quê? Deus quer abrir espaço na sua vida para chegar coisa nova. Tem bênção que está retida nos céus, porque não tem espaço na sua vida para chegar. Você se acostumou, você se confortou, você se conformou com algo que você está retendo, e as janelas dos céus não se abrem, por falta da sua fidelidade, por falta da sua generosidade. Quantos querem uma vida mais que abençoada? Quantos aqui entenderam que Deus quer fazer coisas novas, transformações? Deus quer entrar com algo daquilo que Ele sabe que você necessita, e não necessariamente é dinheiro. Pode até ser. Ele já fez isso na minha vida, Ele já transformou minha realidade financeira, mas Ele também transformou meu casamento. Ele abençoou minhas filhas quando elas saíram para estudar fora, e até aquele momento nós não tínhamos conseguido juntar um centavo para o momento que elas iriam para as faculdades. E Deus começou, a partir do primeiro momento, sou eu que estou sustentando, sou eu que estou fazendo. Gente, se isso não é uma vida mais do que abençoada, eu não sei, mas eu quero. Eu não sei, mas eu quero, porque para mim já tem sido uma bênção. Para mim Deus já tem me visitado, mas eu sei que Ele pode fazer e vai fazer na minha vida muito mais, se eu assim desejar e me posicionar. Se for a sua realidade, fique em pé. Fique em pé. Deus não quer abençoar os egoístas. Deus não quer abençoar e não vai abençoar os avarentos, aqueles que insensíveis. Mas olha, não há limite para o agir de Deus. Não há limite. O que Deus não pode fazer, diga para mim aquilo que Deus não consegue fazer. Então, eu quero fazer um apelo nessa noite, para aqueles que querem experimentar desse Deus que é generoso, que abençoa, que traz coisas novas, que quer fazer e modular transformações, como Ele fez na minha vida, na vida da minha família, como Ele tem feito na vida da igreja. Se você deseja isso, algo que você já entregou para o Senhor, ou você está sendo convencido nessa noite de colocar diante dEle, venha até aqui à frente rapidinho. Eu quero orar por você, eu quero liberar uma bênção sobre sua vida, eu quero derramar, eu quero suplicar. Eu de mim mesmo não tenho, mas o Senhor tem. O Senhor tem para derramar. Não há limites. Não há limites para o agir de Deus. Quantos querem uma vida mais do que abençoada? Seja generoso, mas seja um administrador dos recursos de Deus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida.
Deixa o Espírito Santo mover-se entre você, te convencer. Precisamos ser convencidos do amor de Deus. Parece incrível, mas é verdade. Às vezes nós não acreditamos no amor de Deus. Às vezes nós não acreditamos no amor de Deus. E duvidamos que Ele pode. Ele não só pode, como Ele quer fazer. Abençoar sua vida, transformar sua vida, derramar exponencialmente bênção sobre você. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Bondade e misericórdia seguirão os filhos do Senhor. A bênção vai te seguir. Você não corre atrás das bênçãos, porque Deus é fiel. Assim é o cântico que estamos entoando. Deus é fiel. Em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo Ele é fiel, justo e verdadeiro. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Declare, declare. Oh, louve o seu nome, glorifique o seu nome, exalte o seu nome. Deus é bom. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é fiel. Com todo o fôlego que temos, cantemos ao Senhor. Ele é bom. Ele é bom. Nada é melhor do que a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Ele é fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Você que está aí no seu lugar, que não veio à frente, não tem problema. Deus conhece o seu coração. Deus te conhece. E Ele também está visitando a sua vida. Ele também está derramando sobre você. Ele também está visitando você. O Espírito Santo de Deus se move entre nós. Está entregando bênçãos. Está entregando cura. Está libertando as amarras, desfazendo os laços do inimigo. Eu quero fazer um último apelo. Senti no coração agora. Acho que eu nunca orei por isso, mas um dia na minha vida eu estava num lugar vivendo a maior crise financeira que eu já experimentei na minha vida. E através de uma palavra que foi liberada, que eu acreditei, Deus começou a transformar aquela realidade tão ruim e me libertou daquelas amarras. Você que está aprisionado financeiramente, você que está vivendo uma angústia financeira, endividamento, falta de prosperidade, de perspectivas de avanço, quero te chamar rapidinho, vem aqui que eu quero orar por você. Agora é uma questão de buscar mesmo bênçãos financeiras. Agora, liberação de bênção para quem está vivendo bloqueios na área financeira. Você precisa acreditar, viu, que Deus tem tudo para fazer na sua vida. Não há limites para o agir de Deus. Eu senti no Espírito de liberar, de orar para uma liberação de bênçãos financeiras. Mas se lembre que a partir daquilo que Deus fizer, é para que você seja um abençoador. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces a nossa realidade, Tu sabes das angústias que muitos estão vivendo na área financeira. Senhor, muito dessa realidade foi construída pela falta de fé, pela desobediência. Pai, não importa, porque o Senhor já sabe. Mas nós queremos agora, Senhor, declarar que esse ciclo está sendo quebrado. Nós reconhecemos
a nossa fragilidade, a nossa incapacidade. Senhor, nós reconhecemos que não soubemos administrar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas, Pai, em nome de Jesus, primeiro nós te pedimos perdão. Perdão por não sermos bons gestores. E agora, Senhor, como o Senhor faz, como ninguém, o Senhor pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou 4.000, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Pai, o Senhor é o Deus da multiplicação. O Senhor é o Deus que multiplica recursos na vida financeira da igreja. Pega o pouco e multiplica. Pega os 5 pães, os 2 peixinhos e multiplica para ser bênção. Aquele jovenzinho que entregou 5 pães e 2 peixes, viu 12 cestos serem recolhidos, sobrou, alimentou e sobrou. Nós reconhecemos que o Senhor é esse Deus que faz grandes coisas, que opera o milagre da multiplicação. Pai, muitos aqui estão precisando desse milagre. Muitos aqui estão precisando de uma nova porta de emprego. Pai, muitos aqui estão precisando de socorro para as suas empresas. Muitos aqui estão precisando urgentemente de um milagre. E o Senhor é o Deus dos milagres. O Senhor é o Deus que tudo pode operar. E nós acreditamos, nós sabemos que nós não merecemos, mas transferimos esses méritos para Cristo Jesus, o nosso Salvador, e a Ele tributamos honra, louvor, glória e exaltação pelas grandes coisas que o Senhor já fez e irá fazer. No nome dEle, sempre dEle, oramos agradecidos. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Generosidade e mordomia é o que aprendemos hoje. Te convido a voltar domingo que vem, amém? Queridos, rapidamente, retiro ressignificar não é só para o soul, não é só para quem está fazendo o soul. Não desperdice essa oportunidade, é para todos. Eu já fiz a minha inscrição, eu paguei a minha inscrição, eu paguei, e você vai pagar a sua, você vai abençoar a igreja. Face a face de homens casados, não precisa necessariamente estar dentro de um relacionamento. Estou falando homens com maturidade relacional. Dia 6, 7 e 8 de setembro eu tenho 10 vagas para face a face de homens casados. 10 vagas. Se você quer esse desafio, quer experimentar algo sobrenatural na minha vida, foi um divisor de águas. Na saída, pegue uma ficha, preencha sua ficha. Domingo que vem é o quê? Dia dos Pais. Até que enfim chegou, né? O nosso dia. Olha, a nossa loja Amor e Cuidado preparou uns kits de presentes para os papais. Foram feitos com muito cuidado, com muito zelo, está muito bonitinho. Você tem a oportunidade de adquirir ali um presente. Tem livro, tem pulseira, tem um óleo, tem ali um kit bacaninha. Dê uma olhada lá para você poder abençoar o seu papai com um artigo da nossa loja. Mas olha, domingo que vem nós teremos aqui um café da manhã para os papais. Oh, glória! Chegou o nosso dia. 8 horas, Cláudia? 15 para as 8. A partir das 15 para as 8 já teremos o café da manhã aqui. Depois já fica para o culto. Ah, o meu pai não é crente, ele não vem na igreja. Traga ele nesse dia para tomar um café com a gente. E aí ele já fica para a celebração. Então domingo que vem, o café da manhã para os pais. Parece que tem uma lembrancinha aí. Não é pente e não é caneta Bic. Eu já ganhei muito pente na minha vida. Não servia para muita coisa, mas era uma oferta que eu recebia, porque era manifestação de amor, né? E o Ministério de Fotografia está precisando de colaboradores. Você gosta, é membro da igreja e gosta de tirar fotos?
Dá o seu nome ali na central de membresia, vamos avaliar. Quem sabe você não ingressa nesse ministério. Ergam suas mãos. Não antes de te convidar para terça-feira estar conosco na nossa celebração apostólica. Deus tem trazido umas palavras inspiradoras do Espírito Santo, e eu sei que vai ter uma palavra para você na terça-feira. Quarta-feira, nossas células. Amém? Que o amor de Deus, amor incomparável, dinheiro não compra esse amor, a graça sublime de Cristo Jesus, o nosso Salvador, dinheiro também não compra essa graça, e as doces consolações eternas do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe.